Lição 11, preparada pelo pastor Jonathan Cardoso. Estudo em João 11, autoridade sobre a vida e a morte. Versículo-chave. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Alvo da lição. Ao estudar esta lição, você vai firmar a ideia de que o poder de Jesus transcende a vida e a morte. Os capítulos 11 e 12 permitem uma reflexão séria e oportuna no que se refere aos dilemas naturais da vida e da morte, e demonstram a compaixão de Deus por aqueles que sofrem o luto. Entretanto, a principal mensagem é que Deus tem autoridade sobre a vida e a morte, tanto física como espiritual. Tópico 1. Jesus, o doador da vida. Primeiro ponto. Pano de fundo. A passagem trata do dilema de uma família amada por Jesus que morava em Betânia. Um de seus membros, Lázaro, ficou doente e faleceu. O drama se desenvolveu com o recado das irmãs de Lázaro, que transmitia o desejo de que Jesus o curasse. Aquele evento revelaria a glória de Deus e a vitória de Cristo sobre a morte. Segundo ponto. Os discípulos são provados. Observem que Jesus aguardou 2 dias antes de ir a Lázaro. Tente imaginar o grau de ansiedade que a atitude dele gerou. Depois, Jesus chamou os discípulos e seguiram para a Judéia. Os discípulos foram testados quando Jesus os chamou para retornar a uma região de perseguição. Algumas metáforas do texto são: dia simbolizava o tempo do ministério de Jesus na terra. Sono, para afirmar a morte de Lázaro. Terceiro ponto. A família é provada. Jesus chegou a Betânia, onde a família morava, pois era comum as pessoas se locomoverem para consolar os enlutados. Marta rapidamente foi ao encontro do mestre, enquanto Maria permaneceu em casa. Marta não almejava a ressurreição imediata do irmão, e sim o consolo de Cristo. Jesus usou uma espécie de dualismo para afirmar sua autoridade. Isso significa que ele é Senhor e doador da vida física e da vida espiritual. Marta encontrou o consolo que procurava. Maria se encontrou com Jesus logo em seguida. Num lindo ato de adoração, ela se prostrou diante de Jesus aos prantos. O choro de Maria levou Jesus à comoção. Não pela morte de Lázaro, mas pelo efeito devastador que o pecado tem sobre os homens. Quarto ponto. O milagre é realizado. Conforme as palavras de Marta, não havia mais sentido nem expectativa em querer ver de perto um corpo em estado de putrefação, já há 4 dias. Porém, todos testemunharam o grande milagre da ressurreição. Imagine as pessoas testemunhando com os próprios olhos aquele milagre e tendo que reconhecer que Jesus é Senhor e doador da vida. João para hoje. Sabemos que Deus se compadece de nós em nosso sofrimento. Quando sofremos, precisamos entender que existe um Deus e que Ele não é alheio a nós. Precisamos também crer que Ele age de acordo com a sua sabedoria e o que Ele faz é o melhor. Tópico 2. Jesus em risco de morte. A reação de alguns dos religiosos judeus por causa do milagre da ressurreição de Lázaro revelou certa ironia. Jesus é o doador da vida, mas por causa da ressurreição, ele provocou risco de morte para si mesmo. Observe que os religiosos não negaram a veracidade do milagre, mas ficaram preocupados em perder a posição diante dos romanos. O próprio Caifás teve que reconhecer a singularidade de Jesus, porém propôs uma alternativa injusta, a morte. Então vemos todo o risco de morte que Cristo foi submetido por ressuscitar Lázaro. Esta foi a razão de Jesus parar de andar de modo público. Não significa que Jesus estava com medo, mas simplesmente que sua prisão e consequente morte aconteceriam no tempo certo. Porém, os religiosos continuariam a persegui-lo intensamente. João para hoje, como o orgulho cega. Mesmo tendo visto o poder de Cristo para dar vida a quem tinha morrido, alguns se recusaram a crer. O orgulhoso endurece o coração e prefere permanecer no erro a admitir a verdade de Deus.
Tópico 3. Jesus, a família de Lázaro e as multidões. A relação de Jesus com esta família ia além do milagre da ressurreição. Todos os membros da família de alguma maneira serviram a Jesus. Marta servia, trabalhava para que Jesus tivesse bom alimento e hospedagem. Lázaro estava à mesa com ele, papel do anfitrião, provavelmente proferindo gratidão. Maria ungiu, demonstrou honra a Jesus. Agora observe o cenário oposto. João menciona a fala de Judas Iscariotes. Inicialmente aquelas palavras pareciam piedosas, mas indicavam um caráter reprovado. Judas não tinha intenção de fazer caridade. O que ocorria era que os apóstolos, às vezes, recebiam ofertas para a manutenção do grupo, e Judas era o tesoureiro. Judas se aproveitava de sua posição e pegava parte do dinheiro. Não foi à toa que ele, por dinheiro, traiu Jesus. A ressurreição de Lázaro despertou a atenção de muitas pessoas, incluindo dos opositores de Jesus. Sem dúvida, eles foram até Lázaro porque queriam averiguar os fatos sobre a ressurreição. Mas os religiosos que pretendiam matar Jesus resolveram matar Lázaro também. Talvez porque matando Lázaro desfariam ou esconderiam o milagre de Jesus. A sequência da narrativa mostra a entrada de Jesus em Jerusalém e o início do seu sofrimento. Por causa da profecia, os judeus criaram uma grande expectativa sobre Jesus. Gritaram: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Mas pouco tempo depois, gritaram ainda mais forte: crucifique-o. Há duas multidões distintas aqui: aqueles que tinham testemunhado a ressurreição de Lázaro e os peregrinos que tinham ido a Jerusalém com antecedência e agora saíam com ramos de palmeiras para encontrar Jesus. A primeira multidão era a grande responsável pela aproximação da segunda multidão. João para hoje. Essa história nos mostra que, mesmo que façamos o bem ao próximo, é possível que soframos consequências negativas. Mas isso não pode nos impedir de sempre fazer o bem. Você tem essa convicção? Está disposto a isso? Tópico 4. Jesus prediz sua morte. Enquanto os judeus esperavam um discurso revolucionário, Jesus falou de morte. A morte física de Cristo é o caminho à vida espiritual do homem. Como escreve Joyce Ryle, nosso Senhor desejava que soubessem que ele viera para carregar uma cruz e não para usar uma coroa. Ele não viera para desfrutar de uma vida de honra, tranquila e magnificente, mas para sofrer uma vergonhosa e triste morte. O reino que ele viera estabelecer começara com uma crucificação e não com uma coroação. A paixão e a morte de Cristo resultariam em uma imensa colheita de benefícios para toda a humanidade. João. Para hoje. Aquele que deseja ser salvo precisa se dispor a morrer para si mesmo. É necessário mortificar seu amor ao mundo e a si mesmo para viver vida plena em Cristo. Quem decide pelo amor do mundo não tem o amor do Pai. Se alguém me serve, siga-me. Qual é a sua decisão? Tópico 5. A morte de Cristo é o modelo para o homem glorificar a Deus. Embora Cristo sofresse a angústia da dor física, ele sabia perfeitamente para que viera. Significava ser preso, amarrado, esbofeteado, chicoteado, ridicularizado, crucificado e morto. A maneira mais plena de glorificar a Deus é obedecendo às suas ordens. Não podemos perder de vista que a morte de Cristo é a punição pelos pecados de todos nós, em substituição por nossa condenação. Ao anunciar o gênero de sua morte, Cristo declarou salvação aos eleitos e condenação aos ímpios. Esse foi o último discurso de Cristo direcionado às multidões. Depois ele só falou aos discípulos. Na seção que vai dos versos 37 ao 50, João apresentou uma síntese de tudo o que ensinou nos capítulos de 1 a 12. Não é exagero dizer que aqui temos o plano da salvação, dito em palavras curtas. 4 sentenças que resumem o teor do ensino de João, o apóstolo. Primeiro ponto: a profunda incredulidade do coração humano.
Cometemos um grande erro ao supor que contemplar milagres converte pecadores. O verso 37 revela quão profunda é a incredulidade que habita o coração do homem sem Cristo. Pela exclusiva autoridade e ação de Deus, tais pessoas tiveram o entendimento cegado. O texto de Romanos 11, do 7 ao 25, explica melhor essa tensa compreensão do controle de Deus. Não nos compete compreender plenamente este mistério, mas tão somente crer. Segundo ponto, a necessidade de renúncia dos privilégios do mundo. Esses versos relatam que alguns líderes judeus acreditaram em tudo que viram em Cristo. Não era uma crença para a salvação, pois não tinham coragem de confessar a fé em Jesus. Segundo J.C. Ryle, esses homens estavam convencidos de que Jesus era o Messias. A consciência, a mente e o raciocínio deles os obrigavam a admitir em oculto que ninguém poderia realizar aqueles milagres se Deus não tivesse com ele e que Jesus de Nazaré era o Cristo de Deus. Mas eles não tiveram coragem de confessar isso. Não se arriscaram a enfrentar o ridículo e, talvez, a perseguição envolvida em tal confissão. Desta maneira, covardemente ficaram quietos e guardaram consigo mesmos as suas convicções. Terceiro ponto. O único jeito de sair das trevas é por meio da luz. Jesus reafirma o que já havia dito nos versos 35 e 36. Ele é a luz que livra o homem das trevas. Só é possível enxergar em meio a trevas quem tem a luz, a saber, Jesus Cristo. Quarto ponto. A certeza de que o mundo será julgado por Deus. João revela que o propósito de Cristo aqui na terra foi a salvação. Contudo, Jesus também proferia palavras que apontam o julgamento de Deus. Não há dúvida de que um dia a ordem será restabelecida. E nesse dia, todos os inimigos da cruz, anjos e pessoas, serão presos por toda a eternidade. Os salvos também serão julgados, mas apenas para confirmar a salvação. Conclusão. Aprendemos quão grandes são o poder e a autoridade de Jesus. Em suas mãos está a morte e a vida, a salvação e a vida eterna. Seu grande amor por nós se revela em sua disposição de sofrer e morrer em nosso lugar. Ao tomarmos consciência desse grande poder, encontraremos paz e segurança em seu amor e cuidado por nós.